Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++, continuando a nossa série sobre bibliotecas. A aula de hoje nós vamos falar sobre a biblioteca CMAT, que é uma evolução do arquivo de cabeçalho mat.h. A biblioteca CMAT é uma biblioteca que possui funções para arredondamento, funções matemáticas para raiz quadrada, elevar o número a determinada potência, funções trigonométricas como seno e cosseno, enfim, funções gerais para trabalho, para cálculos matemáticos. E a diferença de CMAT, que é a evolução de mat.h, é que CMAT possui algumas funções a mais em relação a mat.h. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que por favor você se inscreva, clique no sininho para não perder mais nenhuma notificação. Ajuda o nosso canal clicando no joinha e já clica agora para garantir que você não vai esquecer para o final. Segue a gente também, é claro, nas nossas redes sociais. Os endereços sempre aparecem aí. Então, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta para a gente praticar, a gente aprender as funções da biblioteca CMAT. Roda aí! Então, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre a biblioteca CMAT, que é uma evolução da biblioteca MAT, do arquivo de cabeçalho mat.h. Então, uma biblioteca com funções matemáticas, então tudo aqui está o que nós vamos ver na aula de hoje, e é bastante função, muitas funções interessantes aqui que nós vamos ver. Bom, eu já fiz um define aqui com o valor de π, tá? E coloquei uma função aqui também que faz a conversão de radianos para graus. Então, ele recebe um valor e retorna um valor relacionado a radianos, certo? E retorna esse valor aqui em graus. Como a gente já tem o π aqui, eu não preciso nem desse define aqui, tá? É porque eu já tinha a função separada e ficou ali já de uma vez. Então, vamos lá. Vamos ver as primeiras funções aqui da biblioteca CMAT, que é a evolução da mat.h. As primeiras funções são funções trigonométricas, ok? Que é seno, cosseno e tangente, sin, cos e tan, certo? E elas vão retornar para a gente o seno, o cosseno e o tangente do ângulo passado. Só que ela vai retornar, naturalmente, elas vão retornar em radianos. Então, para a gente obter em grau, a gente precisa fazer o cálculo para a conversão em grau. E aqui tem duas maneiras que nós podemos fazer isso. Ou a gente pode fazer manualmente, igual eu estou fazendo aqui, ou posso utilizar a função que nós preparamos aqui em cima, o rad do gra, certo? Essa função aqui tem o mesmo cálculo, tá vendo? Ele pega o ângulo, multiplica por π dividido por 180 e retorna isso aqui para a gente, que é o ângulo em radiano já convertido em graus. Inclusive, aqui, ó, nas funções assim, acos e atan, que são funções de arco, né? Arco seno, arco cosseno e arco tangente, eu já usei a função rad do gra, que a gente fez aqui em cima. Aqui pode usar também? Pode, sem problema nenhum. Tá vendo? Eu só fiz assim, ó, para vocês verem que pode utilizar manualmente ou vocês podem criar uma função para poder fazer o cálculo para a gente, tá? Então, essa maneira, ou usando as funções, ou a função, são maneiras perfeitamente válidas. Então, só para a gente ver aqui, eu estou utilizando um ângulo de 45 graus e ele já retorna para a gente o cálculo aqui, ó, do seno, aqui, ó, cosseno de 45, seno de 45 e tangente. É a mesma coisa aqui, para o arco cosseno, arco seno e arco tangente, certo? Então, são funções trigonométricas que retornam esses valores. O que a gente tem que observar é que elas vão retornar em naturalmente, se eu simplesmente passar o ângulo aqui, ó, sem o cálculo, ela retorna em radianos, tá? Para graus, a gente precisa multiplicar por π dividido por 180. Ok. Outras funções aqui, continuando aqui, ó. A próxima é a tan2, a tan2. O que ela faz? Ela calcula o arco tangente usando dois parâmetros, que são representativos dos valores x e y. Então, eu preparei duas variáveis do tipo double, chamadas x e y, né, com os valores de x e y, e usei aqui na função, ok? Então, ela funciona
como essa ATAM aqui. Só que nesse caso ela não vai receber o valor do ângulo, ela vai receber o valor do x e do y, tá bom? Então, olha só, o retorno de ATAN to, tá aqui, ó, arco tangente de x menos 10, y 10, 45. Beleza? Joia, muito bem. Bom, a próxima função é a função exp, que é a função de exponencial. Então, ela me retorna um valor exponencial dentre o valor do valor passado como parâmetro. Vocês estão vendo que o uso das funções da biblioteca MET, CMET, são muito simples, tá? É bem direto, a gente passa os parâmetros, ou o parâmetro, ele retorna o valor correspondente à função. Então, aqui ele retorna o valor exponencial, no caso aqui de 10, que é o valor que está na variável. Beleza? Só para a gente ver aqui ó, o resultado disso. Está aqui, valor exponencial de 10, está ali calculado. Ok? Muito bem. Próxima função é a função log, que retorna o logaritmo natural de um determinado número. O número é passado como parâmetro. Eu estou usando variáveis, certo? Mas vocês podem passar diretamente o número aqui, ó. Se quiser passar 10 aqui, ao invés da variável com valor, também pode, sem problema nenhum, ok? Então, log retorna o logaritmo. Eu vou passando direto aqui, tá? Não vou compilando todas as vezes, não, porque isso aqui não tem mistério, não. Pol, ele é a potência, então ele eleva um número a outro. No caso aqui, eu tenho a variável com 10 e eu estou elevando o 10 a 2, certo? Esse aqui compensa mostrar. Então, olha só, 10 elevado a 2, cadê o resultado? Aqui, ó, 10 elevado a 2, 100, tá vendo? Se eu quiser elevar o 10 à quarta potência, então vem aqui e substitui por 4. Então, no caso aqui, fica 10 elevado a 4, tá bom? Então, o pol é essa função, cadê aqui, ó, 10 elevado a 4, tá ali, 10.000, ok? Então, eleva um número a uma potência que eu posso indicar, ok? SQRT é a função de raiz quadrada, então eu simplesmente passo como parâmetro o número que eu quero obter raiz quadrada, então no caso aqui é raiz quadrada de 9, certo? Ele vai calcular e retornar para a gente. Qualquer valor que a gente indicar, ele retorna a raiz aqui, ó. Tá aqui, ó, raiz quadrada de 9. Beleza? Temos também raiz cúbica, que é CBRT. Ok? Então aqui, ó, CBRT, com o valor, ele vai me retornar raiz cúbica. No caso, a raiz cúbica de 27 é 3, né? Ele vai retornar para a gente ali o 3 como raiz cúbica de 27. Aqui, ó, raiz cúbica de 27, 3. Beleza? Joia! Próxima função é a hipote, que é a hipotenusa. Ele vai retornar a hipotenusa. O que é a hipotenusa? O lado maior do triângulo retângulo. Então, eu usei aqui a função hipotenusa, hipote, certo? Passei os catetos, ok? Criei 2 catetos aqui, tá vendo? Preciso passar os catetos, ele calcula a hipotenusa. E aqui embaixo, eu fiz o cálculo manual. Tá vendo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A gente aprende isso daqui e nunca mais esquece, né? Parece que isso aqui fica gravado na cabeça da gente. Então tá aqui, ó. É igual à soma, aqui, ó, a soma dos quadrados, então, por elevado a 2, certo? Dos catetos, cateto 1 e cateto 2, beleza? É o contrário aqui, né? Cateto 2 e cateto 1 que eu coloquei ali. Então, eu fiz de forma manual, certo? E fiz aqui usando a função. Vocês vão ver que o resultado vai ser exatamente o mesmo, certo? Aqui, ó, cateto 3, 4, hipotenusa 5. Aqui com a função hipote e aqui com o cálculo manual. Beleza? Joia! Próxima função, aqui começam as funções de arredondamento. Então, a gente tem seio, o que ela faz? Ela arredonda para cima. Ela sempre vai arredondar para cima para o inteiro mais próximo. Então, eu tenho aqui 2.2, 3.8, 2.7 e menos 2.7 e menos 1.2. Todas eu usei o seio, certo? Nesses valores. E olha aqui os arredondamentos. Então, olha aqui, para cima, né? 2.2 ele arredondou para 3. 3.8 para 4, menos 2.7 para menos 2, para cima, e menos 1.2 para 1. Então, sempre arredonda
para cima. Da mesma maneira, a gente tem o floor, que arredonda para baixo, utilizando os mesmos valores. Olha aqui o resultado do floor. Olha aqui, ó. 2,2 agora é 2, 3,8 é 3, menos 2,7 é menos 3 e menos 1,2 é 2. Então, seio arredonda para cima, floor arredonda para baixo. Tem também o round. O round, ele arredonda para baixo ou para cima. Aí vai depender da regra. Aí a regra padrão. Se for maior do que meio, ele arredonda para cima. Menor, ele arredonda para baixo. E é o que ele está fazendo aqui, ó. Cadê? Aqui está o seio, o floor e o round. O round eu fiz com qual valor? Cadê que é o round? 2 valores. Deixa eu ver aqui onde é que está isso. Tá aqui, ó. Tá vendo? 5 é porque eu dei o end line aqui e ficou tudo embaixo do outro. São esses valores aqui, ó. Então, o 5,6 ele arredondou para 6, tá vendo? O H, que é o 5,4, ele arredondou para baixo. Então, a regra padrão, maior que meio, arredonda para cima, menor, arredonda para baixo. E o range, ele faz exatamente a mesma coisa, tá vendo? Ele é uma função, eu nem coloquei na descrição, mas ela é uma função semelhante. Aqui, ó, ele faz o mesmo arredondamento, ó, conforme a regra padrão, certo? Eu pulei uma aqui, que é a Fmod. Tá aqui. O Fmod ela retorna o resto de uma divisão, mas ele é um pouco diferente do operador mod, quando a gente faz a divisão com o operador mod, porque aqui ele retorna em float o mod inteiro, certo? Então, olha só o resto da divisão aqui, ó, de 5,7. 5,7 por 2, tá vendo? É 1,7, tá vendo? Então, ele me retornou um float, por isso que ela é Fmod. Beleza? Joia! Próxima função, a fgen, já de C++11, o que ela faz? Ela retorna a diferença, sempre positiva, entre dois números. Então, eu tenho o 15 e o 9, o fgen vai me retornar a diferença desses dois valores. Vamos achar isso daqui. Aqui o ponto certo está aqui, ó, 6. Tá vendo? Tá aqui a diferença com o fgen. Ok? Tem o Fmax e Fmin, que vai me retornar o maior valor entre dois números e o menor valor entre dois números. O Fmax me retorna o maior, tá vendo aqui, ó, entre 15 e 9, Fmax maior, e Fmin me retorna o menor, que é o 9. Certo? Joia! Para finalizar, a gente tem ABS ou FABS, que retorna o valor absoluto. Então, eu tenho menos 15 e menos 9, e ele está me retornando o valor absoluto aqui, ó, que é 15 e 9. Tá vendo? Os últimos retornos aqui. Então, essas são as funções disponíveis na biblioteca Match. CMatch, no caso aqui a biblioteca moderna, né? Ou a Match.h, que é a biblioteca antiga. Essas funções aqui, ó, C++11, que é o cúbico, né, raiz cúbica, hipotenusa, todas essas funções, aqui, ó, fgen, que mais? Essa aqui, ó, fmax, fmin, são propriedades são funções que vão estar disponíveis somente em CMatch, tá? Que é a evolução. Match.h não tem essas funções. Tem as outras, mas essas novas não tem. Então, a gente tem que verificar também se estamos usando aqui o C++11, de 11 para cima, ok? 11, 14, 17 para cima. Para baixo aqui não vai dar, certo? Então, essa aí é a biblioteca CMatch, com funções matemáticas. É isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.